São 19 horas do dia 26 de agosto de 2020. Meu nome é Sérgio Gouveia, então eu vou fazer esse áudio para falar um pouco da Lei 1079, barra 50. É necessário que se fale dessa lei, porque essa lei faz parte da solução política crível. Essa lei, ela não deveria estar no ordenamento jurídico da nação, e ela, então, na falta do artigo 85, por estar não regulamentado, passa a ser a lei federal mais próxima e ela é aplicada nos casos de impeachment presidencial. Então, cabe aqui, então, uma menção à Lei 1079/50. É o que eu vou fazer agora. Bom, o artigo 85 da Constituição, ele é um artigo que padece de falta de regulamentação, tá certo? E essa regulamentação, então, ela remeteria o caso do impeachment presidencial ao aspecto jurídico, não é? Sendo julgada por juízes do STF, juízes togados, pessoas que estudaram direito e tal, essa coisa toda. Pois é. E a Lei 1079/50 é discricionária do ponto de vista geral, do ponto de vista social, civil, né, e político também, porque ela remete o mérito do afastamento presidencial ao aspecto meramente político. O juiz natural que vai julgar o afastamento do presidente da República é um senador, que pode não ter estudado direito, não ter noção de nada. Então, ele simplesmente tem o aspecto político, ele foi postular pelo voto direto dentro de um contexto político. Então, isso aí dá a essa lei um aspecto de inconstitucionalidade flagrante. Quem lê o artigo 2 da lei vai entender exatamente o que eu estou falando. Não precisa ler muito, não. Basta ler o artigo 2. Mas eu vou citar aqui alguns casos notórios com relação à Lei 1079/50. Essa lei surge de um projeto de lei de um médico gaúcho chamado Raul Pila, né, que ele, então, era parceiro do Paulo Brossard, que chegou a ser ministro da Justiça, ministro do Supremo, no Partido Libertador, lá em 1948. Essa lei foi feita, submetida, para o impeachment do Getúlio, caso Getúlio resolvesse retornar pelo voto direto à presidência da República nas eleições de 1950. Como ele que eu digo Getúlio, como Getúlio havia rompido com o Marechal Dutra então sancionou essa lei, né, sabendo que essa lei seria então feita sob medida para o impeachment do Getúlio, o que realmente aconteceu em 1951. Só que o Getúlio tinha sob a guarda dele dois partidos, o PSD e o PTB, dentro da Câmara dos Deputados, né, e nas eleições de 1950 o PSD de dado, não esse do Kassab, o PSD antigo, do Getúlio, né, o PSD fez, vamos dizer assim, o primeiro lugar, né, a maior bancada, e a segunda maior bancada foi justamente a da UDN e a terceira foi a do PTB. Somados os votos do PSD com o do PTB e com os dissidentes de outros partidos menores, então o Getúlio conseguiu se livrar do processo de impeachment ainda na Câmara. Tá. Bom, essa lei é uma lei que já deveria ter sido questionada há muito tempo. Ela passou incólume por todo esse trajeto aí da redemocratização, que vai acabar em 1964, passa por dentro de toda a ditadura militar. Os militares poderiam ter dado um fim nisso, tá? E acaba chegando e passando também batida pela Constituição de 88. Não houve interesse do Congresso Nacional, evidentemente, porque a ala social nunca foi maioria congressual, então nunca houve interesse do Congresso Nacional em questionar essa lei. Como apenas 9 entidades podem pedir aferição concentrada de constitucionalidade, então fica difícil, né, para o cidadão comum, para a pessoa que tem vontade de realmente praticar alguma coisa pelo social, se interpor no sentido de fazer a aferição de constitucionalidade, a aferição direta, concentrada de constitucionalidade dessa lei, que seria então uma ADIM, uma ADI. Ok? Tá. Muito bem. Mas por que tudo isso, esse alarme todo? Bom, vamos ver. Essa lei serviu para o impeachment do Collor, não é? Ela serviu para o impeachment do Collor, porque na época do Collor, né, vamos dizer assim, essa lei se deparou pela primeira vez com a impossibilidade de aplicação do artigo 85 da Constituição. O artigo 85 da Constituição não está regulamentado e o artigo não regulamentado é letra morta. É como se ele não existisse. Então vamos ver aqui. Na Constituição existem artigos que regulamentam a mídia. Mas como esses artigos não estão regulamentados, é como se eles não existissem. Artigo não regulamentado é letra morta. Então, quando isso acontece,
o que prevalece é a lei federal mais próxima. E no caso do impeachment, a lei federal mais próxima é a lei 1079/50. Ok, beleza. Bom, o Collor não chegou a ser votado, porque ele desistiu antes do processo, ele renunciou, então não houve impeachment do Collor, realmente não aconteceu. O que aconteceu foi um processo de impeachment com renúncia. Ok. No caso da Dilma Rousseff, então acontece uma coisa que foi assintosa, e eu fico aqui sem saber como que as pessoas ainda não conhecem essa lei. Essa lei deveria estar na pauta de todo mundo. Por quê? Porque a lei fez sumirem 54.500.118 votos vitoriosos concedidos a Dilma Rousseff para o exercício do poder executivo. Isso não é pouca coisa. Esses votos sumiram como se fosse um passe de mágica dentro do Senado Federal. E Dilma não fez nada que justificasse a saída dela da presidência, porque pedalar, todo mundo pedalou. O Fernando Henrique pedalou, Lula pedalou, Michel Temer pedalou, esse monstro que está aí também pedalou, esse idiota que está aí pedalou, desculpe o termo, não sou de falar palavrão, não gostaria nem de falar, saiu, desculpem, né? Esse cara que está aí pedalou já várias vezes, né? E nada acontece. Justamente por isso a lei é discricionária. Então vamos ver aqui uma coisa. Ela não é discricionária apenas do ponto de vista do impeachment. Ela é discricionária como ameaça de impeachment. E isso serviu para o Lula em 2003. Isso nunca foi debatido pela esquerda. Isso nunca foi debatido dentro da ala social. O que aconteceu em 2003? Em 2003, o Lula, quando assume a presidência, né, ele traz de volta, ele reintegra o delegado Castilhos ao caso Banestado, um caso volumoso, né, onde muitas pessoas na República haviam, então, patrocinado evasão de divisas e renúncia de impostos, né, sonegação de impostos. Muito bem. O Fernando Henrique tirou o delegado Castilhos da investigação porque aquilo estava se aproximando muito de figurões do PSDB. Quando o Lula assume, ele reintegra o Castilhos. E, de repente, quando o Castilhos estava prestes a vir de Nova York com uma lista enorme para montar a persecução penal em relação a grandes bandidos, né, o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça do Lula, simplesmente ordena que o Castilhos retorne ao Brasil sem trazer a lista, sem nada, tudo foi abafado, acabou. Houve uma CPI, né, uma CPI mista, né, Câmara e Senado, né, no Congresso Nacional e tal, aquela coisa toda. O relator da CPI do Banestado é o falecido, já falecido, recém-falecido, deputado José Mentor, né, e essa CPI sequer teve um relatório para ver a importância do impacto da Lei 1079/50. Por que isso? Porque chegaram no ombro do Lula e deram 2 toquinhos e falaram assim: olha, se você continuar, nós vamos abrir um processo de impeachment contra você e nós temos quórum para tirar você. Pronto, acabou. A Lei 1079/50, ela movimenta uma espécie de lâmina que paira sobre a cabeça de qualquer presidente progressista sem que as pessoas percebam isso. Ela é mantida oculta, oclusa. Só quem faz análise política um pouco mais profunda consegue perceber isso. Ela está nos bastidores das coisas. A Lei 1079/50 impediu que o Temer fosse processado por crime comum que ele cometeu realmente quando a Raquel Dodge, então, que é a Procuradora-Geral da República, encaminha, ela dá provimento ao pedido do Supremo, encaminhando ao Congresso, né, o pedido de processo do Michel Temer pelo STF. Coisa que não aconteceu. Por quê? Porque a Lei 1079/50 diz o seguinte: mesmo que o presidente cometa crime comum, o Congresso Nacional tem que autorizar o presidente a ser processado. Essa lei é uma excrescência. É uma excrescência, a céu aberto. Mas a esquerda, aquela esquerda que diz que é defensora dos direitos sociais, cíveis e políticos, não se anima de pedir a inconstitucionalidade dessa maldita lei. Então, esse áudio aqui, evidentemente que esse pedido que eu vou fazer é um pedido inócuo, porque as pessoas morrem de medo dos partidos, as pessoas querem discutir política, elas querem a solução, mas elas não têm coragem
de colocar certas coisas na pauta. Eu vou fazer o pedido para que todos os grupos coletivos que tiverem um pingo de coragem, né, coloquem, então, nas lives, chamem especialistas para discutir isso que eu coloquei aqui agora. Por que o Temer não foi processado por crime comum? Por que o Bolsonaro tem direito de cometer um crime por minuto? E por que a Dilma foi posta para fora de forma injusta? Porque o mérito não é aferido a partir de critérios jurídicos. Não é. O mérito é aferido a partir de critérios meramente políticos. Dilma foi posta para fora, ingressou com um mandado de segurança, pedindo, então, a revisão do processo no Senado por falta de pressupostos essenciais a um processo criminal qualquer. E isso não foi julgado até agora, porque não faz sentido pedir ao STF nada sobre impeachment, porque o impeachment é algo cujo juiz natural é um senador, ou seja, não existe aspecto jurídico na Lei 1079/50, assim eu encerro o áudio. Espero que todo mundo tenha entendido o que é uma lâmina pairando sobre a cabeça do presidente progressista. Por que essa lâmina existe? Porque, misteriosamente, esses coletivos todos ditos sociais, eu sou social, eu sou socialista, porque eu sou identitário, LGBT, porque eu sou negro, porque eu sou não sei o quê, eu sou amarelo, roxo, vermelho e tal. Nenhum desses coletivos coloca o voto legislativo na pauta. E enquanto nós formos eternas minorias congressuais, nós que eu falo é a ala social todinha, quem vai mandar na presidência da República não é o presidente da República, é a Lei 1079/50. Saúde e paz a todos nós. Valeu.